Olá, meus caros amigos, aqui quem fala é o Lucas Alves, começando mais um episódio do Papo Sacro Cast. No episódio de hoje vamos conversar com o filósofo Paulo Vitor sobre o tema do teísmo neoclássico. Paulo, antes de a gente começar, se apresenta? Olá, eu sou o Paulo, sou mestrando em Filosofia da Religião pela Universidade Federal de Uberlândia e conheço o Lucas há anos pelo mundo online da teologia, né? Nesse contexto a gente já tem uma amizade aí de anos, a gente teve a oportunidade de se encontrar pessoalmente aqui em João Pessoa e vamos gravar esse vídeo que eu estou devendo para ele faz um bom tempo. Verdade. Paulo, o teísmo neoclássico frequentemente é visto como uma alternativa ao teísmo clássico. Quais são as principais ideias do teísmo neoclássico? O teísmo neoclássico, ele tem esse nome neoclássico porque ele tem algo de diferente do clássico, mas ao mesmo tempo tem uma sobreposição. Por isso que é clássico mais neo, né? E, portanto, o teísta clássico ele se compromete com os atributos tipicamente atribuídos a Deus, tais como onipotência, onisciência, onibenevolência, etc. Mas ele se concentra em 4 atributos que se distinguem do teísmo clássico. O teísmo clássico postula que Deus é absolutamente simples, absolutamente imutável, impassível e atemporal. O teísta neoclássico é aquele que nega ou um, ou mais, ou todos desses 4 atributos. No meu caso, eu nego todos desses 4. Então seria essa o principal divergência entre os teístas neoclássicos e os clássicos. Entendi. O teísmo clássico, como você falou, sustenta que Deus é absolutamente simples, imutável e atemporal. Por que o teísmo neoclássico rejeita ou modifica essas ideias? Basicamente porque, por duas, assim, sendo bem sucinto, né, por 2 razões. Uma, a gente considera que é mais bíblico, porque os dados bíblicos não suportam a ideia de um Deus absolutamente simples, imutável, impassível. E a minha perspectiva e dos teístas neoclássicos de maneira geral é que isso é uma influência do neoplatonismo indevida na cristandade. E em segundo lugar, porque a gente considera que há bons argumentos em favor da visão de que Deus é temporal, é mutável, né? Não muda essencialmente, mas muda em seus atributos acidentais, e etc. Né? Um argumento que eu gosto muito é a ideia de que Deus, sendo onisciente, deve conhecer todas as proposições verdadeiras, inclusive as proposições que são chamadas de tensed propositions, né? As proposições verbo-temporalizadas. Deus tem que saber que hora é agora. Ele também tem que saber que horas, daqui 5 minutos, que hora é agora. Isso parece implicar em um tipo de mudança no intelecto divino. Mas a gente não tem tempo de elaborar aqui. Verdade. No teísmo neoclássico, Deus pode sofrer mudanças e experiências temporais. Isso não compromete a ideia de perfeição divina defendida pelo teísmo clássico? Não, porque na nossa perspectiva você teria que comprar aquela ideia de que toda mudança ou é para melhor ou é para pior. E a gente considera que tem mudança que ela é valorativamente neutra, ela nem piora nem melhora algo. Então Deus já é perfeitíssimo e algumas mudanças não pioram, mas ele continua sendo tão perfeito quanto era antes de mudar, na medida em que há mudanças que continuam possuindo o mesmo valor axiológico. Entendi. Na visão neoclássica, existe um defensor chamado Richard Swinburne, que ele defende o teísmo aberto. Deus não conhece o futuro por causa da liberdade humana. Como a onisciência de Deus é compreendida no teísmo neoclássico? Isso é importante distinguir. Por mais que pode ser comum associar o Swinburne ao teísmo neoclássico, ele não é um teísta neoclássico justamente por causa disso. Entendi. Porque o teísta neoclássico, ele precisa se comprometer com aqueles atributos típicos de Deus, tal como onipotência, onisciência exaustiva. Se ele nega algum desses, ele já não é mais um teísta neoclássico. É por isso que tem neoclássico, né? Tem uma certa sobreposição. Então ele seria um teísta aberto. E o teísta neoclássico, portanto, compreende a onisciência tal como o teísta clássico, de forma ortodoxa. Deus conhece exaustivamente o futuro, todas as proposições verdadeiras. Na verdade, eu acho que há coisas que um Deus imutável não conseguiria conhecer. Acredito que o teísmo neoclássico é superior ao teísmo clássico em relação a isso. Mas no que diz respeito à alegação de ambos fazem as mesmas alegações, que Deus conhece tudo, etc. Entendi. Paulo, na minha jornada filosófica, eu abandonei o teísmo neoclássico para o teísmo clássico por causa de uma questão que eu acho bem interessante, que é a ideia de Deus não ter potências. No teísmo neoclássico, existem potências em Deus? Sim, e eu acredito que eliminar potência em Deus é um defeito. É melhor que Deus tenha potencialidade, porque senão me parece que você sempre pode levar adiante algum tipo do argumento do colapso modal, né, de que Deus, se ele é ato puro, então ele não pode fazer outra coisa senão o que ele faz desde toda a eternidade, não poderia criar outros mundos e cair nessas coisas estranhas, né? Aparentemente a encarnação seria necessária se Deus é ato puro, ou você
cairia num tipo de colapso modal, né? Assim, Uhum. sem elaborar muito, eu acredito que é melhor que Deus tenha potencialidade do que pior, né? É Entendi. bom que Deus tenha potencialidade. Entendi. O teísmo neoclássico defende que Deus age de forma persuasiva ao invés de coercitiva. Como isso se compara à doutrina clássica da providência e do governo divino sobre o mundo? Eu diria que não existe uma perspectiva padrão sobre o teísmo neoclássico, né? Você pode ser teísta neoclássico, ser calvinista e molinista e etc. E achar que Deus age de maneira coercitiva ou não. Sim. Então é difícil, assim, vai de teísta neoclássico para teísta neoclássico. Entendi. No teísmo clássico, Deus é totalmente atemporal e transcendente em relação ao tempo. No teísmo neoclássico, Deus está no tempo. Isso não implica que Deus está sujeito a mudanças e eventos? Sim, implica. Só que eu não considero que isso é algo negativo. Eu acho que eu considero algo positivo. Inclusive, traz mais liberdade a Deus. Porque seria difícil ver como um ser absolutamente imutável poderia, por exemplo, encarnar, poderia criar um mundo em um determinado momento e não ter o mundo desde toda a eternidade, algo nesse sentido. Então, sim, eu acredito que, na verdade, dá até para pensar o oposto. Um Deus que é absolutamente móvel e atemporal, ele sim estaria preso nesse congelamento, não poderia escapar disso. E a ideia de que Deus pode tanto ficar imóvel quanto se mover, me parece que dá mais liberdade em vez de restringir a Deus. Entendi. Paulo, em relação a entre Deus e o mundo, no teísmo neoclássico, a visão neoclássica se aproxima do panenteísmo. Como evitar que essa visão se distancie do conceito tradicional de transcendência divina? Eu acredito que Deus é transcendente e imanente, ao mesmo tempo, mas sob aspectos distintos, né? Em alguma medida ele é transcendente, em alguma medida ele é imanente, e acredito que todo cristão, até o teísta clássico, tem que se comprometer com isso devido à encarnação, ao fato de que Deus interage no mundo, mas o fato de que Deus tem alguns aspectos de imanência não afeta o fato de que ele é o criador separado da sua criação e, portanto, um ser distinto da criação. Certo. Não vejo nenhum tipo de incongruência em você assumir que tem aspectos mais imanentes e aspectos mais transcendentes de Deus. Entendi. Você acha que o teísmo neoclássico se aproxima do panenteísmo? Não, eu acredito que são perspectivas bem diferentes, que a gente ainda consegue manter, em muitos aspectos, a transcendência divina. Entendi. O teísmo neoclássico influenciou profundamente o pensamento cristão por séculos. O teísmo clássico, acho que eu errei. O teísmo neoclássico exige uma reformulação de doutrinas cristãs tradicionais, como a Trindade e a Encarnação? Não, você pode ser bem ortodoxo nisso, né? Inclusive é por isso que é chamado de teísmo neoclássico, não tem um clássico no nome, adotar a doutrina da Trindade, a Encarnação e todas essas doutrinas essenciais e ortodoxas da fé cristã sendo teísta neoclássico. Na verdade, eu considero que o teísmo neoclássico te fornece ferramenta para defender isso do ponto de vista intelectual, que se o teísmo clássico for verdadeiro, dificilmente se consegue explicar. Mais uma vez, como que um Deus, um ser absolutamente imutável, consegue entrar, encarnar na história, ou conhecer certas verdades que parece que implicam mudança no seu intelecto, e outras considerações, se relacionar com a sua criação, de uma maneira que antes dele ter criado o mundo ele não se relacionava. Isso tudo parece implicar em sucessão no ser de Deus, portanto mudança, portanto temporalidade. Entendi. Se Deus é mutável no tempo, no teísmo neoclássico, isso não é uma ameaça à confiabilidade das promessas divinas e à estabilidade do caráter de Deus? Não, porque todo teísta neoclássico vai dizer que Deus só muda em seus aspectos acidentais, não essenciais. Então, se Deus é onisciente, benevolente, todo bondoso, né, que é o mais relevante aqui para o caráter moral de Deus, esses aspectos são essenciais a Deus e, portanto, esses aspectos são imutáveis. Até porque se é essencial e se Deus perde, ele deixaria de ser Deus, o que é um absurdo. Entendi. Para finalizar, Paulo, quais são as principais objeções filosóficas que os defensores do teísmo clássico fazem contra o teísmo neoclássico? E qual seria a resposta a essas objeções? É difícil condensar, assim, mas eu acho que você até trouxe, tocou em algumas, a ideia de que parece que o teísmo neoclássico tira a transcendência divina, algo nesse sentido. Para mim, ele não tira a transcendência, ele coloca alguns aspectos mais imanentes, mas mantendo ainda assim um bom grau de transcendência. Ou a ideia de que os teístas clássicos geralmente tentam dizer que no teísmo neoclássico Deus pareceria muito com uma pessoa, né? E para mim não é um problema, para mim Deus é uma pessoa, não tenho nenhum problema com isso. É uma mente sem corpo, e acredito que é isso que as escrituras nos revelam, e a razão natural também, né? Você tem alguns argumentos que buscam inferir que há uma mente sem corpo por detrás do universo. Então, na verdade, eu tendo a achar que é mais o teísta neoclássico que tem munição contra os teístas clássicos do que o teísta clássico que tem munição contra o teísmo neoclássico. Porque o teísta clássico, ele se apega muito à tradição.
como os pais da igreja entenderam as coisas, e os medievais, os filósofos, e o teísta neoclássico não tem tanto esse comprometimento rígido com a tradição, embora, evidentemente, todo cristão ortodoxo tenha um apego pela tradição e considere a sua importância, né? Mas eu vejo muito, às vezes, o teísmo clássico como, em alguns momentos, em algumas circunstâncias, muitas vezes, inclusive, como um tipo de dogmatismo. E você adota porque foi passado para você através da tradição e você considera que você tem que adotar a tradição, mas muitas vezes os argumentos mais persuasivos são a favor do teísmo neoclássico do que a favor do teísmo clássico. É isso que eu considero. Entendi. Paulo, para finalizar, você recomenda algum livro sobre o tema? Tem bastante livro, assim, sobre o teísmo neoclássico especificamente é difícil, porque como a diferença se dá em 4 atributos, geralmente o que você vai ter é um livro sobre a temporalidade de Deus, né, sobre atributos específicos. Mas eu vou deixar a indicação do livro do Ryan Mullins, em inglês, The End of the Timeless God, o fim do Deus temporal, a tradução. Tem um livro do Craig também, Time and Eternity, onde ele argumenta que Deus é temporal. E, enfim, daria para pensar em outras coisas, mas a princípio, assim, de forma bem rápida, eu indicaria esses 2 livros. Entendi. Paulo, obrigado por essa Deus conversa, abençoe. foi maravilhoso. E pessoal, é isso. Deus abençoe vocês, seus estudos e até a próxima.